Lendo notícias para você. UOL Notícias Internacional. China e Rússia ameaçam Estados Unidos por ida a Taiwan. Pagarão preço. Do UOL em São Paulo. 2 de agosto de 2022, às 7h54 da manhã. Atualizado em 2 de agosto de 2022, às 13h38 da tarde. Autoridades da China e da Rússia criticaram hoje os Estados Unidos pela visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, à ilha de Taiwan, uma parada confirmada de sua viagem à Ásia. Repetindo o tom de ameaça dos dias anteriores, a China disse antes de Pelosi desembarcar que os Estados Unidos pagarão um preço pela visita. Abre aspas. Os Estados Unidos carregarão a responsabilidade e pagarão o preço por minar a soberania e a segurança da China, disse à imprensa a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying. Pelo Telegram, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou o país liderado por Joe Biden de desestabilizar o mundo. A declaração se assemelha à feita por Washington em relação à guerra na Ucrânia, desencadeada após a invasão russa no território vizinho. Abre aspas. Washington desestabiliza o mundo. Nenhum único conflito solucionado nas últimas décadas, mas muitos provocados, afirmou Zakharova. A China considera Taiwan uma província que ainda não conseguiu ser reunificada ao restante do seu território desde o fim da Guerra Civil Chinesa. Pequim cita reiteradamente a possibilidade de recuperar o território, inclusive pela força se considerar necessário. O governo chinês se opõe a qualquer iniciativa que conceda legitimidade internacional às autoridades taiwanesas e a qualquer contato oficial entre Taiwan e outros países. Ontem, a China subiu o tom de seus avisos e disse que as forças armadas não ficarão só olhando caso Nancy Pelosi vá a Taiwan. Abre aspas. A China adotará seguramente contramedidas decididas e fortes em defesa de sua soberania e integridade nacional. Os Estados Unidos precisam respeitar o princípio da China única, os 3 comunicados sino-americanos e manter a proposta de Joe Biden de não apoiar a independência de Taiwan, disse um dos porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores de Pequim, Zhao Lijian. Apesar de Joe Biden ter ido contra a visita de Pelosi, a Casa Branca condenou as ameaças. Abre aspas, não há motivos para Pequim transformar uma visita potencial consistente com uma política de longo prazo dos Estados Unidos em algum tipo de crise ou conflito, ou usá-la como pretexto para aumentar exercícios militares agressivos em torno do Estreito de Taiwan, disse ontem John Kirby, coordenador de comunicação do Conselho de Segurança Nacional. Abre aspas, não brinque com fogo. O governo dos Estados Unidos mantém uma ambiguidade estratégica sobre se as tropas do país atuariam no conflito. No plano diplomático, Washington reconhece Pequim e não Taipei, mas respalda o governo democrático de Taiwan e se opõe a uma mudança à força no status da ilha. Na quinta-feira, os presidentes da China e dos Estados Unidos tiveram uma conversa telefônica tensa, durante a qual Xi Jinping disse a Joe Biden que o governo americano não deveria brincar com fogo no que diz respeito a Taiwan. O presidente americano Joe Biden se opôs à visita de Pelosi a Taiwan devido aos recentes avisos de que o país de Xi Jinping não veria a visita com bons olhos. No entanto, fontes do governo americano disseram ao jornal The New York Times ser improvável que ela mude de ideia em relação à visita à ilha. A democrata tem um histórico de críticas contra o governo chinês e apoiou os manifestantes pró-democracia em Hong Kong nos anos recentes. Em 1991, ela esteve na Praça da Paz Celestial, local do massacre de 1989 em Pequim, com um pequeno cartaz que homenageava aqueles que morreram pela democracia, dizia o texto. Se a parada se concretizar, ela será a primeira presidente da Câmara dos Estados Unidos a visitar o local em 25 anos. Asteriscos, com informações da AFP. Você ouviu a notícia. China e Rússia ameaçam os Estados Unidos por ida a Taiwan. Pagarão o preço. Por Notícias.UOL Internacional.